Casamento infantil. Em Alagoas foram registrados pelo menos 12 mil casos de menores em uniões conjugais. Jovens entre 15 e 17 anos levam a vida de adulto, têm filhos na adolescência. É uma juventude perdida, de certa forma, já que antecipam etapas da vida. A maioria é do sexo feminino. O pior de tudo é que esses jovens deixam de estudar para cuidar da casa e da família e boa parte se arrepende depois. Este é um dos destaques do JD e veja também. Secretaria da Fazenda e Ministério Público deflagram segunda fase da Operação Polhastro, que investiga crimes de sonegação fiscal. Fiscais de tributos foram presos. Você vai ver aqui no JD as dificuldades enfrentadas pelo Corpo de Bombeiros em combater incêndios no centro de Maceió. E os prejuízos causados pelo avanço do mar no litoral de Alagoas. O Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, começa agora. Boa tarde. A gente começa o Jornal do Dia falando do caso da jovem de Rio Largo, que foi dada como morta no domingo passado, mas a família se nega a enterrar o corpo porque acredita que ela ainda está viva. Vamos falar ao vivo com o Batista Filho, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Batista. Olá, Sabrina, muito boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal do Dia. Olha, basicamente, Sabrina, é o fato do cadáver não estar apresentando rigidez, né? A rigidez cadavérica característica das pessoas que morrem assim em menos de 24 horas, você já sente isso, segundo a gente recebeu de informação. Então, quando chegarmos às 2 da tarde, essa menina vai estar completando 48 horas de morta, quer dizer, ela morreu no domingo, 2 horas da tarde. O que acontece? Nós viemos aqui ao Instituto Médico Legal Estácio de Lima para saber de quem realmente entende do assunto o que é que acontece com essa garota. Ela morreu no domingo, não apresenta rigidez cadavérica, a pele, segundo a mãe, dona Cristina, a pele é absolutamente normal. E, doutor, o que o senhor pode nos falar deste fenômeno? Muito boa tarde. Doutor Kleber Santana é diretor de perícias em mortos. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o que eu posso afirmar é o seguinte: existem os fenômenos pós-morte, os imediatos e os tardios. De imediato, tá, a rigidez realmente é um dos primeiros. Né? Com 4 horas a gente tem a rigidez já estabelecida, principalmente na mandíbula. Porém, existem alguns casos onde algumas pessoas não atingem essa rigidez, tá? Mas também existem outros fenômenos, como a algidez, né, que é a temperatura, existe a palidez, aonde você deixa de ter a circulação de sangue corpóreo, tá? E outros fenômenos, como por exemplo, existe tardio já, existe a mancha verde abdominal, que essa começa a se instalar com 48 horas e que já está começando a apresentar no caso dela, tá? Então assim, a gente tem que fazer a perícia, tá certo? Olhar os fenômenos que ela apresenta e a gente dá o diagnóstico, tá? Com relação à flacidez que ela apresenta, como eu falei, pode ser uma coisa intrínseca. Algumas pessoas produzem algumas substâncias que não contribuem para a formação da rigidez, tá? E a flacidez é um fenômeno tardio. Em relação à possibilidade de catalepsia, doutor, um caso como esse, tem característica dessa doença, desse fenômeno? Olha, pelas informações que eu tive, tá, o caso dela não se enquadra muito bem, tá bom? Geralmente na literatura descreve 48 horas no máximo, essas pessoas, né, saem desse estado basal, vamos dizer assim, que realmente é um estado fisiológico basal, e retornam às suas atividades habituais. Porém, eu acredito que esse caso não se encaixa, tá? Até como eu falei, ela apresenta alguns fenômenos que se encaixam em morte, tá certo? Diagnóstico de morte, são fenômenos tardios. O corpo dessa menina deveria ter vindo direto para o ML, para o SVO do hospital, ou o senhor acha que o procedimento foi normal? Olha, existe um fluxo. Esse fluxo é o seguinte: morte clínica. Se o médico assistente
ele tem um diagnóstico firmado, ele próprio libera esse corpo. Se ele não tem um diagnóstico firmado, então ele recorre ao serviço de verificação de óbito. Já todos os casos de morte suspeita ou violenta têm que ser encaminhados para o Instituto Médico Legal. Para o senhor confirmar ou não a morte dessa menina, quanto tempo o senhor leva? Bem, na verdade não sou eu que irei fazer a perícia, tá? Mas o perito, ele vai fazer uma necrópsia. Uma necrópsia em média são o quê? De 1 hora, 1h30, tá? Lógico, cada uma tem a sua particularidade. Não posso dizer exatamente o tempo que vai perdurar essa, mas é uma média. Então, até o final da tarde, nós teremos a confirmação ou não do óbito dessa menina, não é verdade? Com certeza, acredito que antes. Agora, para encerrar, doutor, a possibilidade com sua experiência dessa menina ainda estar com vida é grande ou é pequena? Pequena. É com você, Sabrina. Boa tarde. Batista, muito obrigada pelas informações. Uma boa tarde para você e a gente continua acompanhando esse caso. O Ministério Público Estadual e a Secretaria da Fazenda realizaram hoje mais uma etapa da Operação Polhastro, que em setembro deste ano prendeu o proprietário da Grife do Frango, em Maceió. Desta vez, a polícia prendeu fiscais de renda que estariam envolvidos com a prática de sonegação fiscal. Pelo Ministério Público Estadual, policiais civis e militares revistam um apartamento neste prédio de luxo na Ponta Verde. Os agentes apreendem carimbos e documentos. Esta é a segunda fase da Operação Polhastro, que cumpriu 7 mandados de prisão, 6 de condução coercitiva e 2 de afastamentos de cargo público, além do requerimento de prisão de 2 policiais militares. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal de Maceió. A rua em que fica o prédio do Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagens de Bens foi interditada pela SMTT e ganhou reforço da Guarda Municipal. A segunda fase da Operação Polhastro só ocorre após o surgimento de novas provas e também da delação premiada dos investigados da primeira operação de setembro deste ano, quando foi descoberto que 19 empresas de fachada funcionavam para um frigorífico em Maceió, sonegando impostos estaduais. Além de empresários, participavam do esquema funcionários da Secretaria da Fazenda. Este fiscal de tributos nega qualquer participação no esquema. Eu não sei nem o que é. Você já foi ouvido? Não. Amanhã também foi movimentada no Grupo Especial de Apoio Investigativo da Polícia Civil. Este homem foi levado ao IML para fazer o exame de corpo de delito. Ninguém da polícia e do Ministério Público quis gravar entrevistas sobre o assunto. Presos preventivamente, além de um contador. 2 fiscais foram afastados da função e outros 2 estão foragidos. No final da manhã, um terceiro policial militar, que também trabalhava no posto de Porto Real do Colégio, teve o pedido de prisão solicitado pelo MP. E o repórter Watson Corrêa falou agora há pouco com o secretário da Fazenda, Jorge Santoro, sobre a segunda etapa da Operação Polhastro. Boa tarde, Watson. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos do Jornal do Dia. Pois é, o assunto repercutiu bastante aqui nos corredores da Secretaria da Fazenda de Alagoas. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o secretário Jorge Santoro. Jorge, boa tarde. Essa operação, vocês já vinham ajudando o Ministério Público há bastante tempo? Como foi? A Fazenda tem participado ativamente desse processo desde antes da criação do GAESF, e com a criação do GAESF a gente consegue interligar a participação da Fazenda, do Ministério Público, da Polícia Civil e da Procuradoria-Geral do Estado. Acho que esses órgãos reunidos dão uma amplitude maior às investigações e no combate à sonegação fiscal, às fraudes estruturadas na área tributária. E o objetivo nosso é, antes de tudo, recuperar a arrecadação, ou seja, recursos que estavam perdidos. E com isso surge, como a gente viu hoje, participação de servidores públicos da Fazenda, da Polícia Militar. Isso acontece, é uma pena, mas bola para frente. Eu acho que esse tipo de procedimento que a gente está fazendo, a gente está cortando a nossa própria carne, a gente está fazendo uma passagem importante. Eu acho que o Estado de Alagoas está dando um exemplo de transparência, de um trabalho de proximidade com nossos contribuintes, e mais do que isso, estamos promovendo uma concorrência mais leal no Estado, entre os nossos empresários, e isso também ajuda nosso atendimento ao empresário, que vai ter a confiança que a Fazenda vai fazer um trabalho mais correto com eles. Já tem ideia do prejuízo? Ainda não, a gente já vem acompanhando isso já há bastante tempo, e a gente está nas investigações que estão ainda em curso. O
O Ministério Público agora vai entrar numa nova fase junto ao Poder Judiciário na 17ª Vara, e isso vai dar uma nova fase agora nessas investigações que estão ainda ocorrendo hoje, estão ainda em trabalhos ainda de campo. Tem funcionários que já é considerado foragido, que deveriam comparecer aqui, bater o ponto, não é? Como é que fica a situação desse funcionário? A gente já está com a orientação do Ministério Público, vai ficar no meu gabinete, a gente vai, esses funcionários vão ser devidamente acompanhados de perto. Ok, muito obrigado, secretário, por sua participação. É isso, viu, Sabrina? Tudo sobre a operação Polhastro, realizada pelo Ministério Público aqui em Alagoas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Watson. Ruas apertadas, todo tipo de obstáculo, prédios antigos. Combater um incêndio no centro de Maceió exige um esforço extra do Corpo de Bombeiros. O acesso dos caminhões é muito complicado numa situação em que o tempo pode ser fundamental. Um incêndio de pequenas proporções que trouxe grandes e complicadas lembranças. Há exatos 2 anos, aqui mesmo na Rua Boa Vista, bem ao lado do restaurante que teve um princípio de incêndio nesta segunda-feira, esta loja de aviamentos foi totalmente consumida pelas chamas. Naquela ocasião, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades estruturais aqui no centro para realizar o combate às chamas. Alguns pontos foram corrigidos, outros permanecem até hoje. O solo, né, a parte do pavimento em si, alguns pontos são frágeis, então as nossas viaturas, se forem viaturas de maior porte, elas podem afundar nesse solo. Então a gente solicitou que os pontos onde não pudessem ter um reforço estrutural, que eles fossem sinalizados. As obstruções, tanto de iluminação, bancas de revista, que fosse disponibilizado um acesso compatível para que as nossas viaturas transitassem no interior do centro, sem que a gente tivesse algum tipo de dano ou avaria nas nossas viaturas, pudesse chegar em qualquer tipo de edificação. E outra parte também importante, além do acesso, né, das viaturas no próprio centro, foi a questão da iluminação. Em um rápido passeio é possível constatar os problemas que ainda permanecem. Para que uma viatura grande do Corpo de Bombeiros tenha acesso à Rua Boa Vista, onde ocorreram os incêndios de ontem e de 2 anos atrás, é preciso fazer um zigue-zague cuidadoso para desviar dos postes de iluminação. Algumas bancas de revista foram instaladas próximo aos postes, dificultando a passagem até de viaturas pequenas. Algumas ruas que dão acesso ao calçadão são estreitas e a passagem fica ainda menor com os veículos estacionados. O princípio de incêndio registrado no restaurante, que hoje já estava funcionando normalmente, reativou o receio dos lojistas. Tem escaramagiro, tem água, todo esse processo que precisa que o bombeiro também tenha um investimento para que consiga sanar esses problemas. Quanto ao centro, como se trata de lojas antigas, são lojas tudo coladas uma na outra, e isso aí realmente é preocupante. Diante das dificuldades ainda encontradas, o Corpo de Bombeiros lembra que o esforço para evitar um grande incêndio, como registrado há 2 anos, precisa ser conjunto, partindo da prevenção, passando pela estruturação, até enfim chegar ao combate rápido das chamas. Também a parte da população, para que possa fazer uma fiscalização e cobrar dessas pessoas que tem essas lojas, que elas estejam com as suas lojas seguras. Então, é um trabalho de todos, não é de um órgão isolado. E com o passar do tempo é que a gente vai vendo o resultado, é algo de longo prazo. Verdade. A força da maré está causando muita destruição no litoral de Alagoas. Aqui em Maceió, vários trechos da orla foram levados pelo mar, causando muitos prejuízos. O IMA afirma que a tecnologia existente até segura o impacto das ondas, mas altera demais as características da praia. No Sobral, este calçadão está totalmente comprometido e na Ponta Verde, a barreira de contenção já desmoronou. A cena se repete em vários pontos do litoral. Tudo isso por causa do avanço do mar. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente, mais de 60% da costa alagoana está deteriorada e passa por um processo severo de erosão. Existem áreas, tanto do litoral sul quanto do litoral norte, que o mar já avançou de 23 a 50 metros. Olha, nós temos 2 fenômenos inseridos aí. Nós temos uma tendência natural a processos erosivos, porque quem fornece areia para as praias é o continente. E nós não temos nessa região nordeste grandes rios com volume que joguem areia para o mar e essa areia seja retrabalhada. Agora, ultimamente associado com
fenômeno de elevação do nível dos oceanos, ela também vai agravar os processos erosivos. Vai ocorrer, ele não ocorria, e vai agravar nas áreas mais vulneráveis, como a nossa costa. Aqui no Francês, as calçadas das casas foram destruídas. Segundo o secretário do Meio Ambiente de Marechal Deodoro, a contenção aqui na praia será implantada no projeto de requalificação da orla, em abril de 2018. Através do sistema que é muito utilizado e mais apropriado para o nosso tipo de praia, que é o bag wall. O secretário disse ainda que outras providências estão sendo tomadas nas praias do Saco e Barra Nova. O município solicitou ao governo federal, através de medida emergencial, após as cheias desse ano, recursos para que seja implantado no trecho onde hoje não é composto com a contenção da erosão costeira. O coordenador de gerenciamento costeiro do IMA explica que os governantes precisam de planos emergenciais de contenção, porque o mar não vai parar de avançar. Hoje existem intervenções de engenharia, são obras rígidas, como nós vemos aqui. Entretanto, essas obras elas podem conter o avanço do mar. Entretanto, tem um preço a se pagar por isso, que é o desaparecimento da parte recreativa de praia. E Alagoas, que é um estado que vive praticamente do turismo de mar, a gente tem muito a perder. A seguir, em Alagoas foram registrados pelo menos 12 mil casos de casamento infantil. Volto já.